Que privilégio estarmos aqui mais uma vez para ouvir do Senhor a sua vontade, estudar a sua palavra. É mesmo muito especial, porque Deus é aquele que nos ama e nos traz sempre a direção certa. Mas nós estamos falando sobre a vida de mulheres que podem nos inspirar a algo especial. E hoje eu quero falar sobre Lídia, uma mulher que nos inspira a termos compromisso com a obra do Senhor. Uma mulher que foi comprometida com Deus e com sua obra. Eu quero ler o texto que fala sobre ela, lá em Atos dos Apóstolos. Começa a falar sobre a obra do Senhor através do seu Espírito na igreja primitiva. E fala sobre a evangelização de Paulo. Então, eu quero ler esse trecho que fala sobre uma das viagens de Paulo, viagens missionárias, a segunda viagem com Silas, e ele chega então à cidade de Filipos e conhece, se encontra com Lídia. E nós vamos ouvir um pouco da sua história. O texto está lá em Atos 16, 11 a 15, e diz assim: Paulo em Filipos, Lídia convertida. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Nós vemos aqui Paulo chegando em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, a parte na Europa já. E essa foi a primeira mulher convertida na Europa. Aqui diz que Paulo chegou e no sábado ele foi procurar um lugar de oração. E esse lugar de oração era perto do rio. E ele começa descrevendo assim: nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, algumas mulheres estavam ali, provavelmente num momento de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Como que Paulo descreve essa mulher? Primeiro, como uma mulher temente a Deus, O relato diz que ela era uma mulher temente a Deus. Provavelmente, uma mulher simpatizante com o judaísmo. Porque para ele se referir a ela como uma pessoa que temia ao Senhor, ela deveria ter ouvido falar de Deus, do Deus único. E ela era uma pessoa temente a Deus. E descreve um pouco da realidade dela, fala do nome dela, da sua origem de Tiatira, e daquilo que ela fazia na sua vida. Ela era vendedora de púrpura. Púrpura era uma substância que se colocava nos tecidos para tingi-los. E na época era um processo muito caro. Então ela vendia um artigo muito caro. Provavelmente ela devia tramitar e conhecer muitas pessoas importantes. As pessoas que tingiam os seus tecidos e faziam roupas coloridas eram os reis, as pessoas de posse. A púrpura tornava os vestidos entre o tom vermelho a roxo, Tinha ali algumas gamas de coloração entre essas duas cores. Era próprio aos reis se vestirem com roupas púrpuras, roupas roxas, os religiosos também, porque eram as roupas mais caras, mais finas. Era uma mulher provavelmente que tinha posses, que era influente.
E ela estava lá como uma mulher temente a Deus, pronta para adorar ao Senhor e pronta para ouvir acerca da salvação. E aqui diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quando Paulo começou a falar a respeito do Evangelho, a respeito da salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus fez uma obra no coração de Lídia e ela se abriu para ouvir o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Provavelmente ela tinha ouvido falar do Deus único, mas não da salvação em Cristo Jesus, o Filho do Homem, que havia vindo para a terra, tinha padecido, tinha sido morto, crucificado e depois ressurreto. Essas eram as boas novas que Paulo e Silas estavam levando a essas cidades. E que provavelmente aquelas mulheres tiveram contato dessa mensagem pela primeira vez. E Lídia, então, o Senhor tocou no seu coração e ela se abriu para a mensagem da salvação. Em Romanos 10, de 8 a 10, diz o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo aqui nesse texto explica exatamente o processo da evangelização. Ele diz assim, olha, você tem que crer no seu coração e confessar com a sua boca. Se você crer em Cristo e confessá-lo, você será salvo. Essa era a pregação que Paulo estava trazendo para aquelas mulheres. Essa era a pregação que Paulo trouxe a Lídia, que ardeu no seu coração e a deixou pronta para aceitar a mensagem. Você que está aí me ouvindo, você já entendeu essa mensagem? Você já se rendeu a essa mensagem? Você tem professado essa mensagem? Você tem crido e falado a respeito dela? Porque nós temos que crer que Ele padeceu na cruz por nós e Ele foi crucificado pelos nossos pecados e Ele ressuscitou, vencendo a morte, para que nós, quando cremos nele, possamos vencer também a morte. É isso que nós devemos crer, nessa mensagem de salvação. Deus quer que você se abra para ela e que você se comprometa como essa mulher. Não é? Às vezes a gente pensa que o evangelho é mais fácil para as pessoas simples. E realmente a palavra de Deus diz sobre isso. Aqui era uma mulher de posição, mas ela estava pronta a se render completamente a Jesus. E nós vemos aqui então que não importa o quanto temos, podemos ter pouco ou muito, o que importa é o vazio que temos, que é preenchido só por Jesus. É Ele quem traz satisfação plena para as nossas vidas. Não são coisas materiais ou posição, né? Aqui a gente vê uma empreendedora, provavelmente bem-sucedida, entre as melhores esferas da sociedade de Filipos, mas ela tinha necessidade de Jesus e foi pronta para essa mensagem. Depois nós temos que entender também que assim que ela aceitou essa mensagem, ela trouxe a salvação para sua casa. E diz assim, depois de ser batizada, né? Assim que ela ouviu e aceitou, ela foi batizada. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Ou seja, a salvação não entrou só na sua vida, entrou na sua casa. Aqui a gente não sabe se ela era casada, se ela era viúva, se ela era solteira. O que nós sabemos provavelmente é que ela não tinha que pedir permissão a ninguém, porque ela já foi se responsabilizando sobre si, sobre a sua casa, não é? Era uma mulher de posses, provavelmente tinha servos ou pessoas agregadas a ela. Então, assim que ela aceitou, a salvação entrou em sua casa. Você que está me ouvindo, se você já entendeu a salvação, aceitou a salvação em Jesus, mas ela ainda não entrou na sua casa,
ore para que isso se cumpra também na sua vida. Inspire-se nessa vida tão tremenda que nos impacta na medida do seu compromisso com Jesus, não é? E assim que ela se comprometeu, a obra foi completa, porque ela trouxe a salvação para a sua casa. E o que mais importa a nós é o nosso testemunho na nossa casa, que possamos ser testemunhos do amor de Deus, né? Para que toda a nossa casa possa entender o Evangelho, possa aceitar o Evangelho. E assim como a palavra de Deus nos dá exemplo de Josué no Velho Testamento, né? Josué, quando ele se dispôs a servir ao Senhor e levou todo o povo de Israel a servir ao Senhor, ele declarou de si e da sua casa, ele disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é gostoso ter toda a casa, não é? Entendendo a salvação, tendo no lar o poder de adorar ao Senhor, não é? De exaltá-lo amplamente, né? Com liberdade e poder servir ao Senhor com toda a nossa casa. E por último lugar, a sua casa tornou-se lugar de salvação. Ela nos rogou dizendo, Paulo nos diz, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Assim que Lídia entendeu a mensagem, trouxe salvação para a sua casa e dispôs a sua casa, abriu a sua casa. Ela rogou para Paulo e para Silas: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E ela nos constrangeu a isso. Provavelmente ela foi muito enfática nesse convite, não é? Porque aqui ele deixa claro, ela nos constrangeu a isso. Foi um convite com grande ênfase, não é? Provavelmente ela ficou tão maravilhada, tão cheia de Deus, tão entusiasmada com aquilo que ela estava vivendo, que ela fez questão de hospedar Paulo e Silas. E ela abriu a sua casa, se dispôs com seus bens a trazer a salvação. E a gente sabe que Paulo e Silas ficaram ali, e depois houve uma grande história com eles na cidade de Filipos, que eu vou descrever rapidamente, né? Paulo, ele libertou uma jovem de um espírito de adivinhação, e os seus pretores, aqueles que ganhavam dinheiro com a adivinhação dessa moça, ficaram muito indignados com Paulo e conseguiram levar Paulo e Silas presos, não é? E eles ficaram presos, e ali na prisão o Senhor os visitou e houve um grande terremoto e as portas da prisão se abriram. E o carcereiro que ali estava ficou muito impactado com tudo que estava acontecendo, se abriu para a mensagem do Evangelho, foi salvo ele e a sua casa, e depois no dia seguinte, né, as autoridades libertaram Paulo e Silas, e assim que eles foram libertos, ele voltou à casa de Lídia. E diz assim: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortavam. Então partiram. Ou seja, os irmãos, né, na fé, estavam reunidos lá na casa de Lídia. E Paulo e Silas voltaram para lá e depois eles partiram. Ou seja, já havia ali uma reunião, uma congregação na sua casa, não é? E a história da igreja diz que a igreja de Filipos nasceu na casa de Lídia. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, lá ele agradece a generosidade da igreja de Filipenses, sempre se preocupando em trazer ajuda financeira a ele, não é? E ele é agradecido. Embora ele não cite Lídia, eu creio que essa que foi uma das fundadoras da igreja em Filipos, por sua generosidade e hospitalidade, ela deve ter trazido essa unção, essa prática para a igreja, e essa igreja foi altamente elogiada por Paulo, porque essa igreja foi a única que se preocupou em trazer a suficiência material, a provisão material para Paulo em todo o seu ministério. Então essa vida realmente me inspira muito, não só porque ela era uma empreendedora,
Mas quando ela assumiu a salvação, quando ela assumiu a mensagem do Evangelho, isso transformou a ela, a sua casa e o seu lar por completo, e ela abriu tudo que tinha. Muitas vezes a gente é muito devagar, não é? Muito reticente em se abrir o que temos para fazer a obra de Deus. Mas eu quero desafiar você que está me ouvindo. Abra sua casa para que seja uma fonte de salvação. Porque assim como a salvação chega até sua casa, a salvação tem que sair da sua casa. A igreja é chamada para fora. A nossa casa é uma igreja quando lá nos reunimos com a nossa família que serve ao Senhor. Então vamos na nossa casa servir ao Senhor, trazendo a mensagem do Evangelho aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. E eu quero finalizar dizendo uma frase que eu li, que eu achei muito pertinente para essa situação, que diz assim: as oportunidades não existem para aqueles que a recebem, mas sim para aqueles que a enxergam. A oportunidade é para aquele que enxerga a oportunidade. E a Lídia enxergou a oportunidade de transformação. E ela se transformou as pessoas ao seu redor e também o território onde ela estava vivendo. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Seja um agente de transformação. Aproveite as oportunidades. Abra sua vida, abra sua casa para Deus. Que Deus te abençoe e que você se inspire nessa mulher maravilhosa com esse testemunho de compromisso. Sejamos comprometidos como ela foi. Você pode se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber aviso das novas mensagens. E se você gostou dessa mensagem, você pode também compartilhar. Que Deus abençoe muito a sua vida.